Você já percebeu como Deus às vezes alinha as circunstâncias perfeitamente para nos ajudar a cumprir aquilo para o qual ele nos chamou? É isso que vemos na história de Salomão se preparando para construir o templo. É uma lição poderosa sobre como Deus age, não apenas por intervenções milagrosas, mas também através da paz, sabedoria e planejamento adequado. Quando Salomão envia mensagem ao rei Irão de Tiro, ele faz uma observação fascinante. Ele diz: Você sabe que por causa das guerras travadas contra meu pai Davi de todos os lados, ele não pôde construir um templo para o nome do Senhor, seu Deus, até que o Senhor colocasse seus inimigos debaixo de seus pés. Mas agora o Senhor, meu Deus, me deu descanso por todos os lados e não há adversário nem calamidade. Essa é uma percepção muito importante. Apesar do profundo desejo de construir o templo, ele não pôde fazê-lo por causa das constantes guerras. Mas Deus deu a Salomão algo precioso: a paz. A Escritura diz em 1 Reis 5,12: O Senhor deu sabedoria a Salomão como havia prometido. Havia relações pacíficas e duradouras entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Às vezes, a bênção de Deus vem na forma de circunstâncias pacíficas que nos permitem focar no que Ele nos chamou para fazer. Essa verdade é fundamental para vermos Deus agir em nossas vidas. Se temos fome e sede da presença manifesta de Deus entre nós, então precisamos ser pacificadores e buscadores da paz. Hebreus 12,14 diz: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus gravou essa verdade em minha vida há alguns anos quando uma pessoa roubou algo muito valioso de mim. Era uma propriedade intelectual em que trabalhei por mais de um ano para criar. Falei com alguns advogados sobre o que poderia fazer a respeito. Eles me disseram a lei estava do meu lado e garantiram que eu venceria o processo. No entanto, enquanto orava, percebi que eu gastaria meu tempo, minha energia e meu foco lutando a batalha judicial. Em vez de proclamar evangelho e construir o reino de Deus, eu precisava tomar uma decisão. Eu queria lutar ou eu realmente queria buscar a paz? Eu escolhi buscar a paz. Sou muito grato por essa decisão. Deus tem abençoado e respondido minhas orações de tantas maneiras. Olha, Ele fez além de tudo o que eu poderia ter sonhado. Quando vivemos em paz, não é só para termos um bom descanso. Deus tem propósitos maiores para nós. Precisamos buscá-los. E foi exatamente isso que Salomão fez. Veja, Salomão não apenas se acomodou e aproveitou a paz. Ele avança com uma organização e sabedoria incríveis. Ele providencia materiais, o melhor cedro do Líbano. Ele organiza a força de trabalho, 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra e 3.600 capatazes, estabelece relações comerciais, desenvolve infraestrutura e implementa sistemas para apoiar esse projeto gigantesco. O que é particularmente impressionante é como Salomão combina essa organização prática com a paz espiritual. Nos provérbios deste período, vemos ele dando instruções sobre liderança, justiça e retidão. Ele alerta sobre os perigos do álcool para os líderes, enfatiza a importância de defender os pobres e manter a justiça, e declara que a retidão exalta uma nação, mas o pecado condena qualquer povo. Salomão compreendia algo crucial. Construir o templo de Deus não era apenas uma questão de construção. Tratava-se de edificar uma nação justa, que pudesse realmente honrar a Deus. Por isso ele trabalhou não apenas na organização do projeto de construção, mas também no estabelecimento da justiça e da retidão por toda a terra. Mas talvez a verdade mais profunda de toda essa narrativa venha do Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão, com toda a sua sabedoria e habilidade organizacional, sabia que o sucesso final dependia inteiramente de Deus. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, reconheça e aproveite as épocas de paz que Deus nos concede e use-as para os propósitos dele. Segundo, combine sabedoria espiritual com organização prática em nossos projetos. Terceiro, lembre-se de que construir para Deus envolve edificar um caráter justo. Quarto, busque a sabedoria de Deus tanto no planejamento quanto na execução. Quinto, use nossos recursos e relacionamentos para promover os propósitos de Deus. E sexto, mantenha a justiça e a retidão em todos os nossos empreendimentos. E sétimo, lembre-se sempre, em todos os momentos, de que o verdadeiro sucesso vem somente do Senhor. Quando Deus falou com Salomão sobre o templo em 1 Reis 6, ele deixou claro que o edifício em si não era o ponto principal. Ele disse: se você seguir os meus decretos, observar as minhas leis e guardar todos os meus mandamentos e obedecê-los, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a Davi, seu pai, e habitarei entre os israelitas e não abandonarei o meu povo, Israel. Isso nos lembra que, seja o que estivermos construindo, um edifício literal, um ministério, um negócio ou uma família, o objetivo não é apenas a estrutura em si, mas criar um lugar onde a presença de Deus possa habitar. Assim como Salomão, precisamos combinar sabedoria prática com fidelidade espiritual, sempre lembrando que, se o Senhor não edificar, em vão trabalhamos. Sejamos pessoas que reconhecem o tempo perfeito de Deus, que usam os períodos de paz com sabedoria, que se organizam de forma eficaz sem perder a retidão e que nunca se esquecem de que o verdadeiro sucesso vem somente do Senhor.